Seja bem-vindo à nossa terceira aula do nosso breve curso a respeito da santidade. Esse tema aqui é fundamental e precisa nos acompanhar desde a nossa conversão até o momento que nós nos encontraremos com Cristo. Na aula passada, nós vimos como Deus tem uma perspectiva muito clara a respeito da santidade, nos convidando para ser santos, porque Ele é santo. Eu tenho certeza que você vai lembrar dessa passagem de 1 Pedro, se você esteve comigo na aula passada. E na primeira aula nós também vimos como a santidade é um tema fundamental para os principais homens bíblicos. Afinal, toda vez que Deus usa um homem é para conduzi-lo de um lugar para o outro, seja territorialmente falando ou espiritualmente. Toda pessoa que é conduzida para algum lugar espiritual, ela vai se tornar cada vez mais semelhante de Cristo. E no resumo de todas as coisas, você pode até entender que a santidade é a capacidade de nós termos as características de Cristo impressas no nosso ser. Porque quando Cristo se aproxima, é impossível que nós o afetemos com a nossa pecaminosidade. Antes, Cristo nos afeta com a sua santidade. O resumo de todo esse curso é para você buscar a santidade. Porque somente com a santidade você estará perto de Deus. Porque nós podemos dizer que eu tenho Deus comigo, que Deus me abençoa, mas existe um crivo. E o crivo é a santidade. Deus não compactou com o pecado. Deus quer filhos santos. Então nós precisamos, como é o intuito dessas aulas, como você viu nas duas aulas e vai ver nessa aula aqui, nós precisamos refinar o nosso testemunho para que a nossa santidade esteja muito bem ajustada à identidade de Cristo. Cristo, ele é santo. Essa é a grande identidade do Filho de Deus. Nós vimos na aula passada que Jesus poderia ter feito vários milagres e continuar sendo um profeta, entendido como um profeta. Mas quando a sua santidade fica evidente, ele não pode ser colocado como um profeta. Porque os profetas pecaram. Moisés, o maior de todos, ele pecou. Já Jesus não, foi plenamente santo. Essa é uma introdução referente às duas primeiras aulas para que você tenha o seu entendimento ajustado. Porque nessa aula nós falaremos de coisas práticas, para que você olhe o seu contexto e consiga se ajustar. Aquilo que você tem praticado de maneira correta, você tem que solidificar e intensificar. Aquilo que você tem deixado de praticar, você tem que ajustar. Porque a santidade, ela fica evidente pelo nosso testemunho. Sem testemunho, se eu sou só um homem de oração que fico em silêncio orando, ninguém vai saber se eu sou santo ou não, mas à medida que eu me relaciono com as pessoas, a minha identidade de santidade vai ficando evidente. Então, sem testemunho, não existe santidade e por isso nós queremos, hoje eu quero falar com você a respeito da santidade enquanto um lar. A santidade enquanto uma casa. Vamos olhar aqui no slide. O nome dessa aula é Santidade, a aula 3, Santidade enquanto uma casa. Nesse slide você já vê o Templo de Jerusalém, o Templo de Salomão, e é o lugar que Deus escolheu para habitar. Vai ficar muito claro ao decorrer dessa aula de como a santidade, além de um comportamento meu definido, um testemunho, ela pode ser vista como a estrutura de uma casa. Qual o primeiro modelo que nós temos para justificar a santidade enquanto uma estrutura de uma casa? É esse slide que mostra o Templo de Salomão. Quando Deus se agrada de Davi, que tinha um belo palácio, mas desejou construir um lugar para a habitação do Senhor, Deus entrega uma planta para Davi. E Davi não vai ter que construir um palácio para si, não vai ter que construir muros em Jerusalém, não vai ter que construir um cemitério. Você perceba que Davi não fez nenhum forte exatamente, Davi não teve o encargo de fazer uma cidade fortificada. O grande encargo de Davi foi construir a morada do Senhor, construir uma casa. É chamado Templo de Salomão porque quem vai ser o responsável pela construção foi Salomão. Davi recebe a planta e os recursos e Salomão tem a responsabilidade de edificar essa casa. Então o rei mora num palácio e Deus mora num templo. Quando nós olhamos para cá e nosso intento, meu objetivo agora não é nos prolongar na observância das divisões do Templo de Salomão, mas entender que existem 3 níveis de profundidade. Se você olha ali pórtico, a parte que está mais para frente,
mostrava que o sacerdote entrava ainda sendo visto pela população. À medida que ele entrava para o lugar santo, ele estava num lugar de mais intimidade, um lugar um pouco mais secreto. E à medida que ele entrava nos Santos dos Santos, ali a presença de Deus vinha e era um lugar de plena intimidade. No contexto do Antigo Testamento, antes da encarnação de Deus, da vinda de Jesus Cristo, o máximo de intimidade que um homem caído, depois do Éden, podia ter com Deus era o ambiente dos Santos dos Santos. É o ambiente que está lá na tenda de Moisés, está no tabernáculo de Davi e agora está maximizado no templo de Salomão. Então veja, pórtico, lugar santo e Santos dos Santos. Segundo Samuel nos dá a orientação de Deus para Davi, que diz assim: vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar. Talvez a tua tradução esteja escrito templo, a tradução da NVI é casa. Então nós entendemos que o templo de Salomão foi uma casa para a habitação de Deus. Deus não habitava no pórtico, nem no átrio, Deus não habitava no lugar santo, Deus habitava no santo dos santos, Deus habitava no lugar mais santíssimo, onde tinha a arca da aliança. Essa arca representava a presença de Deus e quando o sacerdote entrava nesse lugar, a presença era manifesta, Você pode ler em 2 Samuel, tem muitos detalhes sobre isso. O que eu quero que você se retenha, o que é importante? Olhar e perceber que Deus escolhe morar entre os homens. Claro que é uma visitação, Deus não vai morar plenamente. A ideia de Deus estando no nosso meio vai ser só no Apocalipse 21 e 22, quando ele vem para habitar, mas o Antigo Testamento é a sombra das coisas que vão estar por vir, as que são detalhadas no Novo Testamento. Então a Antiga Aliança ela vai nos dar um sinal do que vai ser a completude da Nova Aliança. E Deus escolheu uma casa. Deus escolheu uma estrutura doméstica que fala de níveis de profundidade na intimidade. O que pessoas viam num lugar, menos pessoas vêm no segundo e quase ninguém vem no terceiro. E é isso que você tem que reter sua atenção. O sacerdote tinha direito, o sumo sacerdote tinha direito de atravessar para entrar no Santo dos Santos. E era necessário um testemunho de santidade dele. O que acontece é que quando Cristo morre e o véu que separava o lugar santo dos Santos é rasgado, todos nós adentramos no Santo dos Santos. Aí como uma metáfora já da parte de Cristo que o templo foi destruído, nós não iremos até lá. Mas espiritualmente eu posso entrar nesse lugar. Então veja, você é vocacionado por fazer parte, por ser um sacerdote da nova aliança, de entrar neste lugar, entrar nesse trajeto. E aí retendo esse exemplo de que Deus escolhe uma casa, eu quero que você examine sua casa para ver se ela é compatível, se o seu testemunho é compatível com o testemunho que Deus exigia de um sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha que ser completamente santo. Ele tinha que oferecer sacrifícios em favor, para a remissão dos pecados de Israel, da classe sacerdotal e de si mesmo. E aí sim ele tinha legalidade para entrar, atravessar todo o templo, com a população vendo, e chegar no Santo dos Santos. Tinham as vestes específicas para isso, tinha a coroa, com a escrita santidade ao Senhor, também específica para isso. E aí a minha questão é, como nós vimos principalmente na primeira aula e recobrando na segunda, você tem feito essas características? Você tem adquirido de santidade para adentrar? Então vamos passar para o slide seguinte e você vai ver aqui. Esse é um exemplo de uma planta de uma casa popular. Talvez não popular aqui em Portugal, mas muito popular no Brasil. A grosso modo, o modelo de casa moderno que nós temos, ele também especifica 3 níveis de profundidade. Nós estamos excluindo aquele pedaço da varanda, do jardim e olhando só para a planta mesmo das estruturas de dentro da casa. Você vai ter 3 níveis de profundidade. Isso é muito claro quando nós olhamos aquelas casas mais populares no Brasil, Então nós temos a sala, o lugar onde nós recebemos as pessoas. Após a sala, nós temos o ambiente da cozinha, onde tem a sala de jantar, Algumas casas são juntas, algumas são separadas, mas já é um tipo de pessoa um pouco mais íntimo que entra. E o último é o quarto, exclusivo para quem reside na casa. Esses 3 cômodos nos falam, assim como o Templo de Salomão, de níveis de profundidade na intimidade. O que isso quer dizer? Que o seu testemunho precisa ser santo nos 3 e há especificações de santidade em cada cômodo.
A analogia de uma sala exige um testemunho público. A analogia de uma sala de jantar e uma cozinha, um outro tipo de testemunho mais íntimo e menos público. E a analogia de um quarto exige um testemunho de muita privacidade, muito entre o casal e os seus filhos. Vamos olhar então a partir dessa parte da sala. Que tipo de santidade Deus requer de nós quando nós usamos uma analogia de um espaço de sala? Não tem a ver, meus irmãos, exatamente com a sala da tua casa, mas com o tipo de gente que você se relaciona. Imagine, se alguém chega até a sua casa, vai se deparar logo com esse primeiro cômodo. Aqui a gente vive em apartamento, mas geralmente numa casa mais tradicional, vai se deparar com a sala. Nesse ambiente, nós tendemos a receber pessoas, todo tipo de pessoa que a gente decide acolher dentro de casa. Algumas pessoas que nós não temos conhecimento, a gente atende do portão, né? No entanto, de todas aquelas que nós escolhemos receber, eu tenho certeza que nós recebemos na sala. Você não vai colocar alguém que chegou na tua casa agora, um conhecido, você não vai colocar ele no seu quarto. E mesmo que ele vá para o quarto, ele tende a passar pela sala, a atravessar esse caminho. Então, quando nós olhamos a sala, tem a ver com testemunho social, um testemunho de santidade social. Olha em cima do slide. Tem a ver com o testemunho que eu dou referente aos colegas de trabalho, aos colegas de estudo na universidade, na escola, aos amigos, enfim, com uma gama de pessoas que não são estranhas, mas que eu tenho um nível de intimidade mínimo, mas talvez não aprofundado. Percebeu? É só uma analogia, não quer dizer que você tem que receber todo mundo na sua casa, mas os seus colegas de trabalho, aqueles que veem o seu testemunho social, eles são esse perfil de pessoas que você receberia na sua sala. E você tem que trabalhar e agir com uma santidade específica para esse lugar. Esse slide nos mostra, então, o que é requerido de uma santidade social. A analogia é uma sala de estar. Temos uma passagem aqui de 1 Timóteo que nos dá uma alusão. A Bíblia vai falar de em vários outros lugares. Eu me retive a uma única passagem para que a gente pudesse otimizar o nosso tempo. Paulo faz uma recomendação para Timóteo referente aos homens que estão no ministério assim. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Paulo está dizendo para Timóteo, olha, o homem que vai servir a mim, que vai ser um bispo, aquele que deseja o biscopato, ele precisa ter um testemunho bom com os de fora. Então, quando você recebe alguém na sua casa, é necessário que o teu testemunho seja aprovado por aqueles que são de fora da sua casa, pelos colegas de trabalho e principalmente por aqueles que são de fora da igreja, porque talvez quem te conheça na igreja te conheça mais na intimidade. Então, o primeiro testemunho de santidade é uma santidade social, aquelas pessoas que eu tenho pouco contato. Então, quando nós olhamos a sala, nós vemos um ambiente de muita interação social e de pouca intimidade. Claro que para receber em casa já é exigido um tanto de intimidade, mas em comparação com os outros cômodos, a intimidade é menor. Então o slide vai nos dizer um ambiente mais social e menos íntimo da casa, onde nos comportamos de maneira mais formal e menos espontânea. Afinal, é uma visita, geralmente, né, que nós não temos tanta intimidade. Nós podemos, às vezes, descalçar os nossos pés, mas o nosso vocabulário tem que estar sempre ajustado. Nós não temos tanta abertura com a pessoa. Terceiro ponto, espaço onde recebemos todo tipo de visitas. Então, todo tipo de visita que você permite chegar à sua casa, ele vai para a sala. Alguns vão para a sala de estar, né, a sala de jantar, perdão, e outros menos podem ter acesso ao quarto, mas todo mundo passa pela sala. Esse lugar proporciona conforto, porque tem um sofá e um entretenimento simbolizado pela televisão. E o resumo é um testemunho público da nossa fé. O tipo de gente que você recebe na sua sala é o tipo de gente que você encontra lá fora. Como você deve se comportar? Com santidade explícita. Não é para os mais íntimos que você deve mostrar mais santidade, pois esses te conhecem. É claro que você deve mostrar santidade para eles. Mas nós devemos inverter essa lógica e mostrar para os lá de fora eu preciso ser mais santo. Pois existe apenas uma verdade. É incoerente eu ser firme com as verdades bíblicas, com a santidade dentro de casa, se lá fora eu não vivo dessa maneira. Se com os meus colegas de trabalho, os meus colegas de estudo, eu sou só mais um. O meu linguajar, o meu comportamento não faz um contraste.
Dentro de casa eu sou um bom marido e um bom pai, mas lá fora, com esses que nós receberíamos em nossas salas, eu posso falar qualquer bobeira, eu posso agir de uma maneira informal, eu posso dar risada de qualquer imoralidade. Você está vendo que é incompatível? Se você é um sacerdote, o teu ambiente é o templo. Se você é um sacerdote, o teu ambiente é o átrio, é o santo lugar, é o lugar santo, né? O seu ambiente é a intimidade com Deus. Você sempre está percorrendo um lugar até o santo dos santos. Então, quando nós vemos para o mundo natural, é como se nós estivéssemos dentro de um grande templo do Senhor. Então eu tenho que me comportar como um sacerdote se comportava no contexto bíblico, seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Cristo é o grande sacerdote, é o nosso grande sumo sacerdote. Eu devo reproduzir isso. Então meu testemunho público, meu testemunho social, principalmente lá fora, com aqueles que eu trabalho ou convivo, tem que evidenciar Cristo. Aí eu te faço uma pergunta. Será que você já foi diagnosticado, você já foi reconhecido, caluniado ou acusado de ser cristão pelos seus colegas de trabalho? Porque não diz respeito só a você se abster de fazer algo, mas também começar a ter condutas que evidenciam a sua fé. Se você chega no trabalho e tem uma piada de moralidade, ou de repente nas comemorações, em festas, as pessoas bebem, e você decide se abster daquilo, não quer dizer que você seja cristão. Quer dizer só que você não compactua com a bebida, pode ter um trauma familiar que te leva a não beber. No entanto, quando você, além de se abster, tem uma confissão positiva da sua fé, você testemunha Cristo, então imagina, no festas de final de ano, além de não beber, você convida os seus colegas a orar, mesmo que eles não queiram participar, você está evidenciando uma santidade social. Então fica essa dica, avalie a sua conduta, avalie o seu testemunho. Testemunhos negativos, aqueles que nós deixamos de fazer algo, que nós não contraímos uma atividade pecaminosa, mas é necessário também testemunhos positivos, quando eu pratico algo. Reúna os seus convidados em casa, fala, pessoal, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Comece a praticar isso no seu trabalho. Bom dia, Deus te abençoe. Obrigado, graças a Deus. Conte as tuas experiências. A tua santidade precisa ser manifesta com aqueles que você não tem tanta intimidade. Deu para entender? A sala é só uma analogia. O cômodo é só uma analogia. A casa é uma analogia do ambiente que nós vivemos. Se você entender que você é um sacerdote e que o mundo é o seu templo, você vai agir de maneira santa em todos os aspectos. Você é um sacerdote, o mundo é o seu templo, você está em constantemente trânsito entre o átrio e o santo dos santos. Então, onde está a sua faculdade? Onde está o seu trabalho? Está no meio do caminho. Eu tenho que me comportar de uma maneira santa e compatível. Quando nós olhamos ainda para a nossa planta de uma casa popular, nós vemos que esse perfil de pessoas que nós recebemos na sala é exigido um pouco mais de intimidade para que eles possam usar o nosso banheiro. Dificilmente alguém que bate na porta da tua casa, você convida ele para usar a casa de banho, né? Você vai permitir isso. É mais fácil que você negue, afinal, você nem conhece essa pessoa. Quanto mais a cozinha, que tem a ver com um pouco mais de intimidade, de privacidade, às vezes não está tão bem organizado, às vezes você não quer mostrar a tua geladeira, e a gente até no Brasil tem uma brincadeira, né? A pessoa está tão íntima ou tão folgada que abre a geladeira da minha casa. Tá vendo? É necessário um pouco mais de proximidade. E pode perceber, geralmente quando você recebe uma visita muito próxima, muito íntima sua, as portas da sua casa, dos seus cômodos estão sempre escancaradas. Mas quando é alguém muito formal, que você está recebendo a primeira vez, que não tem tanta intimidade, você fecha a porta da cozinha, porque talvez ela vai ver a louça. Então esse segundo ponto que nós vamos falar diz respeito a uma santidade familiar. Por quê? Cozinha é o lugar de fazer refeições. E o modelo que nós devemos seguir é fazer refeições em família. É incompatível com o princípio bíblico, aquilo que Deus espera de nós, ter o momento do jantar, um filho janta no quarto a um horário, a esposa janta na sala em outro horário, o marido se abstém de jantar para ficar assistindo televisão no quarto, o outro filho sai para comer fora. Não faz sentido. Nós devemos nos reunir num contexto familiar, num contexto de uma cozinha, né, de uma sala de jantar e ter nossa refeição junto. Então comece a avaliar. Para evidenciar a sua família, é necessário um pouco mais de intimidade, porque talvez você é só fulano do trabalho, mas quando você tem pessoas mais próximas, seja dentro da sua casa, ou seja num nível de relacionamento fora, externo,
Porque, novamente, a casa é só uma analogia. Você pode evidenciar o teu testemunho familiar para amigos próximos e principalmente para uma família extensa. O que é uma família extensa? Família nuclear, você, sua esposa e seus filhos, e uma família extensa diz respeito também aos primos, aos avós, e muitas vezes desses nós esquecemos de dar testemunho. Para esse nós esquecemos. Então chega um contexto de festas de final de ano, como a família é muito grande, nós aceitamos qualquer coisa. Ah, vou aqui ficar criando uma indisposição, vou pedir para orar, eu vou dar um presente. Nada, ele sabe que eu sou crente. Não. Lembra da confissão positiva, não só a confissão negativa. O crente é aquele que não bebe. Positivo, o crente é aquele que coopera, é aquele que serve, é aquele que deixa o cômodo melhor para uma outra visita, é aquele que oferta mais, é aquele que é mais generoso, é aquele que é mais hospitaleiro. Então entenda, é necessário que nós tenhamos uma evidência da nossa família muito claro para as outras famílias. E se você tem uma família nuclear, você tem esposa e filhos, os seus pais, os avós dos seus filhos têm que ver o seu testemunho familiar. Os seus primos, os seus colegas mais íntimos precisam conhecer a tua família. Porque geralmente um conhecido nós só sabemos o nome da pessoa. Quando nós temos uma intimidade um pouco maior, nós sabemos o nome da família. E talvez nós chamamos cada um pelo nome. Então a cozinha é uma analogia de um contexto, como nós vemos aqui, de uma necessidade de uma santidade familiar. Não sei você, mas nós temos o costume na Casa do Leão de receber muitas pessoas para jantar, para ter uma refeição junto. E qual é o pretexto? O pretexto é mostrar a minha família. Se eu quiser aconselhar algum indivíduo, alguém que congrega conosco, se tem uma demanda específica entre eu e ele, eu posso ir num café e conversar com ele. Eu posso receber na minha sala ou no gabinete pastoral. Mas se eu quero ter uma proximidade de laços e evidenciar a minha família, aí eu preciso chamar ele para lá em casa jantar. É evidente. E o que você faz num contexto desse? Mostra a sua família. Sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Mostra aquilo que você tem para servir. Então, seja a uma família extensa, seja um colega mais próximo, quem for, é necessário que a sua família esteja evidente. Nós olhamos também, numa mesma passagem de 1 Timóteo 3, Paulo vai recomendar a Timóteo: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Pensa no cristão. Não precisa usar a analogia daqueles que servem no ministério, mas que o cristão seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem violento, porém cordial, inimigo dos conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. É isso que você espera de uma pessoa que te convida para ir na casa dela. Uma pessoa hospitaleira, uma pessoa idônea, uma pessoa que você possa se sentir à vontade. E assim deve ser o nosso contexto, o nosso testemunho. Nós devemos proporcionar um testemunho familiar. Olha a minha família, olha como eu sou bem ajustado com a minha esposa, olha como meus filhos são muito bem educados, olha como a minha vida é organizada. Meus irmãos, é necessário, nós falamos na aula passada, eu disse na aula passada, Deus faz parte da identidade dele ser santo. A natureza evidencia a santidade de Deus, então é preciso que minha vida seja santa e seja organizada. Uma pessoa que vai na sua casa, se vê uma família muito bem ajustada, vê você cumprindo os horários, com conversas agradáveis, hospitaleiro, fugindo de conversas necessárias, fugindo de intrigas, se alegrando, compartilhando a palavra de Deus, falando da vida da igreja, o teu testemunho familiar já está garantido. O que mais? Tá aqui, ó. Paulo vai dizer, apto para ensinar. Então, qual o contexto? Recebe pessoas na sua casa, ensine. Ensine como mestre, não ensine como cristão. Fala, Deus é bom, eu tive um testemunho, algo para compartilhar com você. Deus é bom, eu estudei isso na escola bíblica. Deus é bom, eu aprendi isso no culto. Deus é bom, eu li algo. Veja que o teu testemunho agora tem que ser um pouco mais incisivo do que o social. Você precisa ser mais invasivo, entre aspas. As pessoas têm que ter mais clareza de quem você é. Afinal, você está mostrando a sua família. Nesse contexto de uma sala de jantar, de uma cozinha, onde você prepara as coisas, as pessoas têm que saber a intimidade contigo, tem que ficar notória. Quando nós olhamos, então, aqui no slide e lembramos essa analogia de uma sala de jantar, nós entendemos esse espaço da casa como um espaço um pouco menos social, né, em comparação à sala, e um pouco mais íntimo da casa. Tem que ter um crivo. Tipo de pessoas eu não vou receber na minha mesa, vou receber lá na sala. Um lugar de receber visitas específicas, lugar de evidenciar um modelo de serviço. Afinal, se você traz alguém à sua mesa, essa pessoa não vai trazer a comida, quem vai servir é você.
É incompatível você pedir para a pessoa trazer todas as coisas e colocar na mesa para que você coma. Não, você tem que servir ela. E é um lugar de um testemunho doméstico da nossa fé. Não é na sala que você vai testemunhar a sua fé, é na mesa. É a mesa. Porque na sala talvez seja só você e um colega assistindo o jogo, mas é a mesa. Quando você senta, você pega na mão do outro e você ora. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Quando nós olhamos o Novo Testamento, os evangelhos vão mostrar isso, qual o lugar que Cristo decide fazer a nova aliança? A antiga aliança, a lei mosaica, Moisés sobe o monte e Deus dá a lei, os 10 mandamentos para ele, né, a síntese da lei, no Monte Sinai. Então o povo via Moisés e Deus aparecia para Moisés naquele momento muito eufórico, com fogo e tudo mais. Agora Cristo foi mais simplório. Ele reduziu o número de pessoas e se assentou à mesa. Jesus gastou horas conversando sobre o reino com aquelas pessoas, compartilhando, e Cristo inclusive anunciou quem era o traidor e serviu aquele traidor. Você reparou o tanto que é necessário uma intimidade maior? O próprio Cristo recebeu pessoas à mesa, ele se preocupou com isso, ele procurou um cômodo para isso, foi criterioso, ele não fez no meio da rua, ele não fez na casa de uma pessoa aleatória, ele foi preciso. Então seja você preciso, prepare mesas para evidenciar o testemunho familiar. E meu irmão, eu não quero entrar nesse assunto, mas quando nós olhamos o contexto, a expectativa da igreja para os últimos dias, estudamos a escatologia, nós entendemos que Deus só quer evidenciar um modelo de família. Afinal, qual foi a grande novidade de Cristo? Revelar Deus? Não, isso aí o povo de Deus conhecia. Revelar o Pai, Deus enquanto uma figura paterna, num contexto familiar. Então, quer ser um cristão preparado para viver os últimos dias? Vá à igreja, dê bom testemunho no trabalho, no estudo, mas o seu forte é o testemunho familiar. Traga pessoas para ver a sua casa. Não se preocupe tanto em juntar pessoas para o culto. Se preocupe mais em trazer pessoas para a sua mesa. Porque se elas verem um testemunho santo, uma santidade evidente no seu modelo familiar, ir para o culto é uma consequência. Porque às vezes a gente delega para o culto a responsabilidade que é nossa, que é acompanhar os outros, é servir. O culto é a reunião coletiva dos filhos de Deus para adorar a sua presença. Mas agora, e trazer para sua casa? Então, essa é uma questão. Faça como Jesus Cristo, tem um testemunho familiar muito bem alicerçado, um testemunho doméstico da sua fé, trazendo pessoas para um contexto de sala de jantar, seja na sua casa ou seja fora da tua casa, numa visita, num colega de trabalho que precisa de aconselhamento, sabe, de coisas mais profundas. Nós avançamos a profundidade e agora temos que avançar o critério do nosso testemunho. Qual o último cômodo que faltou? Vamos olhar aqui no slide. Então nós temos 3 níveis de profundidade, de intimidade: sala de estar, sala de jantar e cozinha. E qual o último? Os quartos. Quando nós gostamos muito da visita, a gente às vezes cede o quarto dos nossos filhos para ela ficar, ou talvez cede o nosso quarto, né? A gente tem que honrar essa pessoa. Se vai receber o seu pai e sua mãe, você vai oferecer pelo menos um dos quartos para ele. Talvez eles queiram ficar na sala, mas a tua responsabilidade é oferecer um quarto. Isso fala de uma intimidade muito maior. Quando nós pensamos numa estrutura de uma casa, o lugar mais íntimo, onde a intimidade é mais profunda, é num ambiente de um quarto. Nós aqui em Portugal temos uma realidade que os imóveis são divididos pelo número de cômodos. Um T0 é um quarto, como se fosse um quarto, uma sala e um banheiro tudo junto. Um T1 é um quarto separado com uma sala e sala de jantar, sala de estar e sala de jantar junto. Um T2 é 2 quartos separados de uma sala e de uma cozinha. Um T3, 3 quartos separados do restante. Você está vendo que o cômodo mais importante numa casa é o quarto. Quando você vai de viagem, vai até um hotel, por melhor que seja o hotel, o que você vai encontrar? Uma cama, um armário e talvez um banheiro, que reproduz um ambiente de um quarto. Se você vai num hotel muito bom, ele vai ter um quarto imenso, cama, vai ter frigobar, micro-ondas, vai parecer um apartamento, mas sem as divisórias, ele é só um quarto. Você entendeu como o quarto é o lugar mais importante da casa? O quarto é o lugar de maior intimidade. E nesse lugar nós devemos evidenciar um testemunho de santidade conjugal. E eu não quero que você pense apenas no caráter sexual deste testemunho ou apenas no relacionamento de um homem e de uma mulher, mas de um homem e de uma mulher como líderes, né? O homem como líder de uma família. É extremamente importante que os nossos olhos,
nessa última analogia, não estejam limitados a só o marido e a esposa, mas o marido e a esposa como cabeças de um outro relacionamento mais profundo, que é o contexto familiar. É um pouco daquilo que falamos no slide passado da cozinha, mas de uma maneira muito mais intensa. Qual o tipo de pessoa que nós lidamos nesse cômodo da casa? A família nuclear diz respeito a pais e filhos. O marido e a esposa num cômodo, num quarto, e os filhos num outro quarto. Não tem a ver só com esse ambiente, lembrando isso é uma analogia, tem a ver com o mundo lá fora, pessoas com proximidade maior que eu me relaciono, sabe? Irmãos realmente na fé, um pai espiritual, um filho espiritual, um discípulo, amigos de caminhada. Não estou dizendo que você tem que ser só amigos cristãos, eu não tenho só amigos cristãos, mas eu tenho amigos tão próximos que ainda não se converteram, mas sabem do meu testemunho e eu faço questão de contar para eles. Eu faço questão de dizer, são amigos esses daí de longa data que estariam muito mais num ambiente de um quarto do que um ambiente de cozinha. Porque nós nos conhecemos há tanto tempo que a profundidade da intimidade é tão grande que na minha casa eu receberia num quarto. Na minha casa eu colocaria, os abrigaria num quarto. Então é esse tipo de relacionamento que nós estamos falando. Uma santidade conjugal tem a ver com essa profundidade no relacionamento. 1 Coríntios 7, novamente Paulo, ele vai fazer uma analogia, né, de casamentos que, para aquele contexto, estavam tendo dificuldades, que eram de cristãos com não cristãos, e Paulo vai dizer o seguinte, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente, quer dizer, um santo santifica o outro, faz com que o outro contraia características santas, a santidade ela é transicionada para o outro. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Paulo está dizendo que um casal onde há julgo desigual, pelo menos os filhos são santos por causa da carga positiva que um dos dois carrega de santidade. Mas nós não queremos nos reter ao contexto de Paulo em 1 Coríntios, mas entender que é necessário que haja um relacionamento conjugal de santidade, marido e esposa, para que os filhos possam ser santos. Se você e sua esposa são santos, são cristãos, é assim que os seus filhos vão se tornar. Paulo não está dizendo aqui que os filhos se tornam santos por frequentar o templo, a sinagoga ou a igreja. O que santifica os filhos, principalmente eu acredito que ele está falando nesse contexto, dos filhos que são imaturos, ainda filhos que não têm idade para professar a sua fé, o que os santifica é a santidade do casal. Por isso que eu quis dizer que não tem a ver só com o seu relacionamento com sua esposa ou com sua esposa, mas com o seu relacionamento com seus filhos. O que você espera nos seus filhos, você tem que construir no seu relacionamento com a sua esposa. Existe uma transição, um legado, uma carga que passa de uma geração para outra por meio de uma transferência da parte de Deus, por meio de costumes, de hábitos, que tem que ser estipulado pelo casal. Então nós olhamos, de novo aqui no slide, o quarto é o ambiente mais íntimo de uma casa, ocupado pelo casal, né, pelos pais e pelos filhos. Você não recebe visitas no seu quarto, depois leva eles para jantar na sala e depois leva para assistir televisão na cozinha. Não, tem uma lógica. Sala de jantar e cozinha e quarto. Esse ambiente é mais íntimo. É um lugar onde não se recebem visitas. É um lugar exclusivo, a visita tem que ser muito íntima. Se alguém chegou na sua casa, a porta do seu quarto tem que estar fechada. Ninguém precisa ver o que acontece lá, mesmo que esteja tudo arrumado. Não precisam ver essas coisas, não precisam ver o quarto dos seus filhos e você não vai deixar que ninguém entre nos quartos dos seus filhos sem autorização, muito menos de vocês. Entenda, esse tipo de testemunho, ele é um testemunho que tem que ser guardado entre a família. Você tem que ser o mesmo santo, o mesmo cristão ou cristã, santo em todas as esferas da sociedade, mas temos que ter uma atenção para aquilo que está na base da nossa família. A base da nossa família, o relacionamento de um pai e uma mulher, né, de um homem e de uma mulher, relacionamento deles com os filhos. Esse é um lugar de descanso e intimidade. Descanso correto. Por quê? Em qual lugar você deve dormir? Você não deve dormir na sala. A mulher dorme no quarto e o homem dorme na sala. Isso é um conflito entre o casal. Você não tem a sala e o sofá, por mais confortável que seja, um lugar de descanso correto. É um lugar de entretenimento. Você assistiu televisão e acabou adormecendo. Mas o que sustenta o nosso descanso é a cama. E a cama tem a ver também com intimidade. Aí eu quero olhar para um ponto que é necessário uma santidade muito bem resolvida entre ambas as partes. A Bíblia vai dizer em vários contextos do que se espera de um homem e de uma mulher, de uma santidade sexual, de uma santidade financeira, de uma santidade moral. Se esse homem e essa mulher não têm
uma santidade sexual, não tem um entrelaçar também dos corações, provavelmente haverá, vez ou outra, falhas nesse relacionamento, nessa aliança que vão repercutir nos filhos. Um casamento desalinhado gera uma paternidade, uma maternidade desajustadas, que como consequência lá na mesa, né, lá na sala de jantar, você não vai ter o que evidenciar, a não ser um conflito. E lá na sala de estar, onde você tem que ser mais formal um pouco, não mostrar sua intimidade, você vai gerar hipocrisia. Você está reparando que num contexto doméstico, um desajuste que tem no seu quarto repercute no quarto dos seus filhos, na sala de estar, na sala de jantar e na sala de estar? Um desajuste que um homem tem com a sua esposa vai interferir nos amigos próximos, ele não vai dar um testemunho tão consistente, ele vai ser reclamão, ele vai ter algum problema, vai impactar os filhos, no trabalho ele vai também talvez abandonar a fé dele, não vai se comportar como um cristão. Então entenda, se você se casou, existe uma aliança que você fez com a sua esposa e com Jesus Cristo. Jesus poderia usar qualquer adjetivo ou qualquer substantivo para definir a igreja e ele escolheu noiva. Ele poderia ter dito que talvez seria o seu templo, que talvez seria a sua casa, a sua habitação, mas Cristo chamou a igreja de noiva. Uma noiva é aquela que espera um noivo para a consumação do casamento. A consumação do casamento decorre à celebração na igreja, à aliança, né, o contrato feito no regime civil do cartório e à intimidade sexual. Se esse momento não está guardado na sua família, saiba que você vai ter problemas. Se não está guardado no seu casamento. Por quê? Porque problemas emocionais e espirituais vão repercutir nos seus filhos e depois naqueles que estão mais próximos de você. Entenda que a santidade conjugal, ela é sinônimo de santidade paternal e maternal. Claro que existem casos de famílias, de casais que estão passando dificuldades, mas conseguem ser bons pais e boas mães. Mas veja que isso pode ser talvez uma fase, não pode ser uma regra. Porque um filho que vê os pais sendo muito bons com ele, o pai e a mãe sendo bom com esse filho, mas não sendo bom entre eles, qual o modelo que esse menino vai ter? Ele vai querer ser sempre um filho e nunca vai querer ser um pai. Já acontece muito, talvez você pode fazer um exame de consciência, talvez não aconteceu com você ou com alguém muito perto. Pais excelentes, mas que eram cônjuges muito desajustados, geraram filhos inconstantes emocionalmente. Porque o que é importante é que um filho cresça e queira ser um pai, e uma menina cresça e queira ser uma mãe. Mas talvez o relacionamento entre os pais era tão ruim que esses aqui, né, os filhos, se sentiam amados, mas não têm desejo de reproduzir e entrar nessa instituição que é o casamento. Então fica com uma reflexão, entenda que o seu casamento precisa estar ajustado. Talvez o problema que você tem com os colegas de trabalho, né? Deus vai preservando o que você recebe na sua sala de estar. Talvez a hipocrisia que pode ter na sua mesa, né? Na sua sala de jantar. Deus vai agindo com misericórdia, mas quando chega num contexto íntimo, porque Jesus faz analogia entre a igreja como noiva num casamento, que chega no contexto íntimo, pode ser que realmente desestrutura a tua família, o teu emprego e tudo aquilo que você tem. Então tenha atenção para todos os aspectos dessa casa de santidade, mas principalmente para o seu quarto, para aqueles que você está mais próximo, que você convida os seus filhos para vir orar com você, ou você vai até o quarto dos seus filhos, que você ora com a sua esposa, que a sua esposa tem acesso ao seu telefone, que ela sabe o que você tem feito e vice-versa, não por desconfiança, mas porque você não tem nada a esconder. Essa é uma analogia de respeito ao máximo da nossa intimidade como a mulher com os filhos, que vai basear, vai dar um sustento para o resto da intimidade que nós temos, o resto da santidade. Essa foi uma analogia, então, que nós tivemos, né, que eu propus de uma casa, da santidade enquanto uma casa. Como sacerdotes, nós temos que ter o mesmo padrão, o mesmo critério de santidade no lugar mais público ou no lugar mais íntimo. Mas nós devemos ver o mundo como um templo que nós vamos sempre em caminho dos santos, tentando trazer a presença de Deus para os lugares públicos, como a nossa sala de estar, para lugares um pouco mais íntimos, como a nossa sala de jantar, e para os lugares extremamente íntimos, como o nosso quarto e o quarto dos nossos filhos. Eu espero que tenha feito sentido para você, não somente essa analogia e essa aula, mas as duas aulas anteriores referentes à santidade, aquilo que é a excelência da identidade de Cristo. Se você não acompanhou a primeira, segunda aula, se por algum motivo você perdeu, estará disponível no nosso site. Eu te convido a acessar e assistir essas aulas, refletindo pelo seu comportamento, refletindo aquilo que precisa ser ajustado, porque sem a santidade
nós não conseguimos ter proximidade com Deus. Jesus, quando se aproxima, ele nos impregna com a sua santidade, sem que seja corrompido pela nossa pecaminosidade. Estar santo não é querer ser um crente repreensível que pode, de maneira hipócrita, acusar os outros, mas é estar cheio da presença de Deus. Deseja santidade para ter a proximidade de Cristo. E eu queria encerrar essa aula orando, agradecendo esses minutos que o Senhor nos proporcionou e que, em nome de Jesus, o Espírito Santo possa traduzir ao seu coração tudo aquilo que Cristo disse e foi relatado na Bíblia Sagrada. Amém? Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essas aulas e sabemos que isso aqui é o básico que o Senhor tem para nós. Isso aqui é um grão de areia no meio de uma vastidão de uma praia, Senhor. E o meu pedido é para que o Senhor abençoe os irmãos que nos acompanham, que o Senhor abençoe a minha vida, abençoe as nossas famílias, Senhor, e que o Senhor nos dê ânsia para ser cada vez mais santos, uma ânsia por uma santidade conforme a Tua palavra, Senhor, porque assim nós saberemos que estamos testemunhando do Teu Filho entre as nações e onde nós estivermos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua presença, te espero nas próximas aulas com mais novidades. Deus abençoe.